Momento para pensarmos na palavra de Deus, ouvirmos a voz do nosso Deus e que seja o Espírito Santo que conduza o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma nesse momento para seguirmos firmes daqui para frente, assim como acabamos de cantar. O texto do Evangelho desse final de semana é um texto muito bacana, que é o texto de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10, e ali Jesus diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus senta e come com pecadores. É interessante. E o texto ele fala que as pessoas se aproximavam de Jesus e ele cita duas classes de pessoas. Ele cita os publicanos e pecadores. Podemos entender isso de duas formas. Vamos pensar quem são os publicanos no nosso texto, porque isso não é um título comum entre a gente. Publicano eram os judeus que cobravam impostos. Eles eram cobradores de impostos. E o interessante é que eles não cobravam imposto para o seu país, mas eles cobravam imposto para Roma. E aí eles eram vistos como malfeitores, porque eles trabalhavam por um dominador estrangeiro. Eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje em nosso país. E por ser geralmente desonesto essas pessoas, então elas eram mal vistas e malquistas pelos demais. Como, por exemplo, nós temos o Zaqueu. O Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de imposto. Mas ele também cita os pecadores, que eram as pessoas comuns, aqueles que não cobravam impostos, mas que estavam por ali, pessoas da sociedade. Mas também podemos entender que talvez esses homens estavam dizendo que Jesus senta com os publicanos e ainda dando um título a eles, por serem publicanos eram pecadores. Enfim, podemos entender assim também, mas penso que eles estão falando de publicanos, mais as pessoas comuns pecadoras. O mais interessante é que quem reclamava que Jesus estava sentado e comendo com pecadores eram os fariseus e os escribas, outras classes de pessoas dentro da sociedade. Quem eram os fariseus? Bom, os fariseus eram um grupo de pessoas que se achavam os mais santos da sociedade, os que cumpriam a lei de Deus de maneira perfeita. Então eles enxergavam os outros com um olhar superior.
com um olhar de desprezo, e é exatamente, a gente entende a afirmação deles ali, por causa disso. Porque como eles se achavam os cumpridores da lei, então eles desprezavam os outros, ou se achavam melhores do que os outros. Os escribas eram as pessoas que escreviam a Escritura Sagrada. Eram as pessoas que sentavam numa sala, alguém ditava a Escritura e eles copiavam a Escritura. Então esses também se achavam mais dignos de estar com Jesus do que aqueles pecadores. Mas eu vejo nessa atitude de Jesus de sentar-se com os publicanos, com os pecadores, eu vejo o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. Quando Deus falou lá no Antigo Testamento ao seu povo, lá em Jeremias ele fala assim: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Então, a atitude de Jesus, sentar com aquelas pessoas, ele está dizendo: eu estou indo em busca das minhas ovelhas perdidas. Então, ao sentar-se com publicanos e pecadores, Jesus está dizendo: eu me importo com vocês, eu estou aqui para tirar vocês da onde vocês estão, para levá-los a um lugar maravilhoso. E quando Jesus senta com eles, ele está cumprindo então a missão de buscar suas ovelhas. Estava mostrando o quanto Deus pode transformar a vida de um publicano, de um pecador. O quanto Deus muda o coração das pessoas. Para aqueles publicanos, para aqueles pecadores, sentar-se com Jesus, pensa que honra para eles. Jesus, sendo o Filho de Deus, mas Jesus senta com eles. E eu penso que vocês já viveram isso, já tiveram a alegria no coração de sentar-se à mesa de uma pessoa, com uma pessoa que alegra o coração de vocês, que diz que honra sentar-se contigo à mesa, que honra estar contigo neste lugar. Na visão dos fariseus e dos escribas, na visão que eles, olhando aquela cena, é interessante, eles poderiam olhar para Jesus e dizer: ué, Jesus não é o Filho de Deus, não é o Santo, o Perfeito? Então, se ele senta com os publicanos, com os pecadores, será que ele está combinando alguma coisa com eles? Será que ele está se tornando um deles? Se eles já conheciam esse ditado, é bem provável isso que está acontecendo, aquele ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Apesar que para mim, esse ditado nem sempre é certo, nem sempre é correto. Nem porque eu sento com uma pessoa que eu estou me associando com ela. E então a gente tem que cuidar para não ser rápido em nosso julgamento, porque nós não sabemos muitas vezes o que está passando nesse sentar-se à mesa e nesse diálogo com as pessoas. E Jesus está nos mostrando que a coisa não é como diz o ditado. Jesus então olha para aqueles fariseus e publicanos, agora Jesus olhando para aquela classe dos santos da terra, e Jesus conta as duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida. Ele fala assim: se você tem 100 ovelhas e uma delas se perder, você não vai largar as 99 e ir buscar aquela uma?
Se você tem uma moeda, um dracma, que era em torno aí de $1,30, talvez, mais ou menos o valor, você não vai acender uma lâmpada para tentar encontrar? E quando você encontra, como é que você se sente? Feliz. E nas duas situações, Jesus olha para eles e diz que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 pessoas que pensam que não precisam de Jesus porque são santos. Mais alegria há, como diz lá no versículo mais para frente da dracma, pois eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador. Olha, ele está falando diante, os anjos vão ver alguém jubilar. Se os anjos vão ver alguém jubilar, ele está dizendo, Deus se jubila, Deus se alegra por um pecador que se arrepende e volta para Ele. São afirmações que nos trazem um grande alento ao coração e que devem fazer nós pensarmos em cada uma de suas palavras. Irmãos, temos duas cadeiras. Uma delas, não sou digno de sentar nela, porque é uma cadeira especial. É a cadeira de Jesus. Não é qualquer um que pode sentar naquela cadeira, mas nessa eu posso, porque essa é a cadeira dos pecadores. Essa é a cadeira da ovelha que se perdeu. Essa é a ovelha que, quando encontrada, o seu pastor precisa colocar ele nas costas e carregar. E precisamos ser carregados por Deus muitas e muitas vezes em nossa vida. Precisamos ser sustentados por Ele. Até agora, vocês notaram que eu não falei um detalhe tremendamente especial nesse texto? Que faz a diferença? Mas é tão pequeno o detalhe que muitos não prestam atenção. Aqueles publicanos e pecadores procuraram Jesus, sentaram-se à mesa para o ouvir, não para falar. Eles se sentaram com Jesus, mas disseram, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu não estou aqui para dizer para Jesus o que Ele tem que dizer, como Ele tem que agir. E isso é tremendamente grande. Esse carinho de Jesus, de pegar as suas ovelhas, carregar, colocar nos ombros, mostra que Ele procura as suas ovelhas. Ele se importa com elas, a tal ponto de, em primeiro lugar, sentar-se com elas, de não ter preocupação em ser julgado pelas outras pessoas, pelos santos da terra, em dizer, mas
Se você é santo, como é que você senta com os pecadores? Ele não está preocupado com isso. Talvez isso nos leve a uma reflexão para nós pensarmos, quando eu levo o Evangelho, quando eu levo a palavra, eu vou deixar de falar com uma pessoa que está perdida, que está condenada, só porque os meus irmãos da congregação vão dizer que eu estou me associando com ela? Mas se o objetivo é levar o Evangelho, se o objetivo é pregar o Evangelho, é fazer as pessoas sentar-se com Jesus. Jesus senta com aquelas pessoas e eu tenho certeza que algo mudou na vida delas. Eu tenho certeza que Jesus transformou a vida de muitos daqueles, não de todos, talvez pela dureza do coração do ser humano. Porque infelizmente, fazer de conta que escutam a palavra de Deus, todo mundo faz. Poucos ouvem o que Jesus está dizendo. E hoje isso está tão claro em nossa sociedade, tão claro como a luz do sol. Jesus é capaz de transformar a vida de um idólatra. Jesus pode transformar a vida de um bêbado. Jesus pode transformar a vida de um homossexual. Jesus pode. Eu digo com todas as letras que Jesus pode transformar a vida, sim, dessas pessoas. Jesus pode transformar a vida de uma prostituta, de um imoral. Jesus pode transformar a vida de um maldizente. Em outras palavras, aquele que não tem nada que fazer na vida, não sei inventar fofoca dos outros. Jesus transforma a vida dos injustos. E estamos vendo uma fila de injustos aí. Mas Deus é capaz de transformar a vida deles. Deus é capaz de transformar a vida de um ladrão. Se Deus foi capaz de transformar a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer um. É a sensação que Paulo disse lá na leitura da epístola de hoje. Ele veio buscar o pecador, do qual eu sou maior. E ele ainda diz os motivos por qual nós podemos sentar, mas ouvir Jesus. Não trazer uma lista para Jesus dos seus pedidos e do que você quer, tal hora, tal dia. Mas ouvir Jesus. Jesus, o que o Senhor tem para me dizer? E na epístola de hoje ele deu o motivo. Fiel é a palavra. Nós não estamos tratando da minha palavra, nós não estamos tratando da sua palavra, nós não estamos tratando da palavra de qualquer ser humano, mas nós estamos falando de alguém que é fiel na sua palavra. De alguém que não mente, de alguém que se importa com os seus. Ele pode transformar. Jesus é o único, é o verdadeiro pastor.
que não fugiu quando veio os inimigos, mas os enfrentou com coragem, com determinação. Ele sabia que o caminho dele era penoso, era cruel, mas ele veio. Ele veio porque ele ama as suas ovelhas, porque ele carrega as suas ovelhas, porque ele cuida e porque ele alimenta as suas ovelhas. E neste culto, você está sendo alimentado. A preocupação de Jesus é te alimentar com um verdadeiro alimento, com um alimento que vem do céu. E nós temos o excelente alimento, o alimento que veio lá do céu. Quando você vira essa mesa depois, lembre-se que você só não está sentando com Jesus, mas Ele está te dando o que Ele tinha de mais precioso, o seu corpo e o seu sangue, que Ele derramou lá naquela cruz, por mim como ovelha perdida e por vocês como ovelhas perdidas, que agora fomos achados, fomos encontrados, e Deus quer nos alimentar. Pecadores, é isso aí, pecadores, eu e vocês, não tenham vergonha de sentar-se com Jesus, não tenham vergonha de ouvir Jesus, não tenham vergonha de confessar a sua fé em Jesus, porque Jesus é perdão, é vida. Certo dia alguém perguntou para um cristão: como você encontrou Jesus? E ele respondeu: não fui eu que encontrei Jesus, mas Ele me encontrou. Se nós estamos aqui hoje é porque nós fomos encontrados, porque nós fomos achados. Segure firme nas mãos desse pastor. Segure firme. Segue firme com Ele, porque nele você está seguro, nele você não vai se decepcionar, nele você não vai para o inferno, nele você vai para o céu. Sentemos e escutemos Jesus. Ele tem as palavras da vida eterna. Amém.